Oi, gente, graça e paz, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o Me Empresta Teu Coração e é um prazer ter vocês aqui. Mas antes de tudo, eu quero que você se inscreva no canal, eu quero que você ative os sininhos e ative as notificações, porque o YouTube entende que é um assunto relevante e espalha para mais pessoas. E você ativando as suas notificações, assim que a gente tiver vídeo novo no canal, vai te avisar. Dito isso, vamos para mais um assunto muito legal, não é? Que está na Bíblia e a gente vai passear em vários pedacinhos da história desta mulher muito interessante, que tem uma passagem muito curta na Bíblia, mas que tem uma história relevante. É a Rainha de Sabá. Eu acho que você já ouviu falar dela e hoje a gente vai desvendar as histórias dessa mulher tão interessante. A Bíblia tem uma passagem muito curta dela, uma história de uma visita que ela fez ao rei Salomão, mas com pesquisas e estudos para trazer para você essa curiosidade, eu descobri que no capítulo 27 do Alcorão, ela é citada e também as escrituras sagradas do povo da Etiópia, não é, chamado de Quebra-Nagage, é a Bíblia deles, não é? É o livro sagrado deles, e lá conta com mais detalhes a história dessa mulher, né? A história desta rainha que a gente vai aprender hoje. Quem foi a Rainha de Sabá? A Rainha de Sabá foi uma mulher muito bonita. O seu reino fica ao sul, né, da África Oriental. Metade da sua população é dominada pela igreja cristã ortodoxa e um terço desse povo segue a religião muçulmana. Isso mesmo. O reino de Sabá, que fica na Etiópia, por isso que ela é chamada de Rainha de Sabá na Bíblia, mas na verdade o nome dela era Maqueda, Rainha Maqueda. E dizem nessas escrituras sagradas dos etíopes que ela reinou tanto na Etiópia quanto na África. Né? O reino dela era chamado de Sabá. Lá era um reino muito livre, os homens e as mulheres tinham seus direitos iguais, então por isso uma mulher também poderia reinar. Ela assumiu o trono aos 15 anos de idade, isso mesmo, bem nova. E aos 15 anos de idade ela é dotada de muita beleza, já era visto isso no seu reino. Mas a exigência de quem assumisse o trono em Sabá teria que ser uma pessoa pura, ou seja, o rei ou a rainha que assumisse não poderia se casar, não poderia ter sexo com ninguém, tinha que ser uma pessoa virgem, pura, para o resto da vida. Dito isso, a Rainha de Sabá, sabendo que tinha que estar dentro desse propósito, ela escolheu estudar bastante, então era uma mulher bonita e uma mulher muito inteligente e dotada de muita sabedoria. Ela estudou filosofia e astrologia, que eram os estudos mais comuns daquela época. Ela era uma rainha que gostava de passear pelo seu reino, não é? Uma menina nova, 15 anos de idade. Então ela gostava de andar pelo comércio de Sabá. O comércio de Sabá era uma passagem de vários mercadores, de várias mercadorias, era ponto de passagem do comércio da época. Então, quando você chegava no comércio de Sabá, você poderia encontrar de tudo, porque era passagem de muitas mercadorias. Dito isso, ela num dia de passeio desse, ela gostava de estar com seu povo, ela encontrou um grande amigo mercador, assim diz o Quebra-Nagage, que lhe informou, contou para ela da fama do rei Salomão. Isso mesmo, o rei Salomão era um homem muito sábio dentre todas as terras. Não existia nenhum homem mais sábio do que ele. E ela, sabendo daquela história, também era uma mulher muito inteligente, ficou curiosa. Então, o que aconteceu? Ela reuniu, né, toda a sua tropa, reuniu mais a conta que uns 800 animais, né, todos carregados de servos e todos carregados com o seu exército, e seguiu para visitar o rei Salomão. Isso mesmo. O reino de Sabá era conhecido como rico em ouro, rico em pedras preciosas e especiarias. Dito isso, ela levou toda a sua riqueza como presente para o rei Salomão.
E essa viagem, diz o Kebra Nagashi, que durou 6 meses. E isso mesmo, uma viagem de 6 meses só para conhecer o rei mais sábio. Então, reunindo toda a sua... todos os seus servos, né, todos os seus soldados e todos os presentes, aquela rainha tão bonita e tão sábia, chegando ao reino de rei Salomão, não é, se apresentou a ele, presenteou com tudo que ela havia levado, e a Bíblia conta o que foi que aconteceu. E a gente vai para a Bíblia, porque aqui a gente prova na Bíblia o que é que acontece. Então vamos lá. Em 1 Reis 10, no capítulo 1 em diante, diz assim a história dela, com o encontro dela com o rei Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá, a fama do rei Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com enigmas. E veio a Jerusalém com muito grande exército e camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouros e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse tudo quanto tinha no seu coração. Isso mesmo, ela se encontrou com ele e disse a ele que ela tinha muitos enigmas para ele, e ele não deixou ela sem nenhuma resposta, assim diz a Bíblia. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa escondeu ao rei que ela queria saber, né? Ela contou tudo para ele. E vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que ele edificara, a comida na sua mesa, os assentos dos servos, os criados, as vestes dos criados e copeiros, e sua súbita pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. O que é que a Bíblia diz aqui? Que ela ficou tão encantada com o reino, com o palácio, com os servos, com a riqueza de alimentos, com a riqueza dele material. Ela ficou encantada. E a Bíblia diz que ela ficou sem espírito. Eu acho que acredito que ele quer dizer aqui que ela ficou sem fôlego, com tanta coisa linda. E a Bíblia conta também que o rei disse a verdade sobre as palavras que ela tinha ouvido, não é? Ela confessa para ele que as palavras que ela tinha ouvido foi até muito mais do que ela tinha ouvido. E ela diz que não cria nas palavras, mas vendo, né, sobrepujou sabedoria e bens e fama. Então, assim, realmente ela estava encantada com tudo. E ela diz a Salomão que bem-aventurados são os homens, né, e os servos que estão sempre diante dele, ouvindo toda a sabedoria dele. E ela diz que felizes são aqueles homens, né, que podem participar de tudo aquilo. E ela diz também que bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado de ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre, por isso te estabeleceu rei para fazeres juízo e justiça. Ela ainda fala bem do rei de Salomão, não é? Do rei que rege tudo, que na verdade era Deus, ele tinha tudo por causa de Deus. A Bíblia conta que Salomão fez um pedido para Deus, e o pedido que ele fez para Deus foi sabedoria, não é? Para cuidar de Israel. E vendo o coração dele, como ele não pediu mais nada, Deus se agradou daquilo, e além de toda a sabedoria, lhe deu riquezas, lhe deu beleza, não é? Ele deu um reino muito grande. E ainda disse que não haveria mais homem como ele, tão sábio. A Bíblia conta também que ela deu de presente todos os ouros, especiarias e pedras preciosas que havia levado. E ela também entregou para o rei Salomão como presente todo o ouro de Ofir, né? E toda a madeira de almugue. Então ele fez balaostres para a casa do Senhor e para a casa dele com a madeira que ela havia levado para ela. E também ela levou uma madeira de sândalo que ele fez instrumentos, não é, para os cantores. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu e o seu desejo, além do que lhe deu. E aqui a gente encerra, a gente vê que é muito breve. Mas o livro sagrado dos etíopes, que é o Kebra Nagashi, conta muito mais sobre esta mulher, não é? O livro sagrado deles conta que ela foi até Salomão e diz que ele chamou ela para ficar no palácio.
e preparou um banquete. A gente sabe que o rei Salomão tinha uma fama de um homem que gostava, né, dos prazeres das mulheres. Tanto é que ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Lidar com 1000 mulheres eu acho que não era brincadeira, mas ele era um cara sedutor para conseguir tudo isso. Tendo em vista este título que ele ganhou de um homem muito sedutor, além de bonito e sábio e rico e rei, não é? Ele fez esse convite a ela para que ela viesse participar de um banquete no seu reino. E aí a rainha de Sabá disse: eu quero fazer um trato com o rei. Fico aqui no seu reino, eu vou participar do banquete, mas o senhor me promete que não me pegará à força. E ele prometeu, mas ele disse também para ela: preciso fazer um trato com você. Eu não vou tentar contra você à força, né? Porque naquela época o rei ele tinha esse direito, né, de escolher a mulher que ele queria e ia lá e levava para o seu reino, para o seu harém. Mas aí ele disse assim: você também não pode tocar em nada do meu reino. Aí tudo bem, né? Ela aceitou o trato, estava se sentindo protegida. Mas aí o que ele fez? Astuto, não é, rei Salomão? Disse assim: façam um banquete bem temperado e bem apimentado. Esse foi a estratégia dele. E assim os servos fizeram. E quando serviu o banquete, ela comeu, se deliciou e achou tudo muito farto e tudo muito bonito. Mas ao acordar na madrugada, ela sentiu muita sede. E ela pegou uma jarra, né, com água e bebeu água para matar a sua sede. E aí o rei Salomão apareceu dizendo que ela tinha quebrado o trato de não tocar em nada do reino dele. E aí ela, tendo em vista toda aquela situação, se sentiu seduzida e conta o Quebra-Nagash, que é as escrituras sagradas dos etíopes, que ela ficou encantada, né, com a estratégia dele e foi seduzida e eles passaram a noite juntos. Dessa noite de amor, vamos salientar que a promessa dela de ficar virgem para o resto da vida no reinado dela já foi quebrado, não é? E conta nessas escrituras sagradas dos etíopes que ela passou 6 meses no reino de Salomão. E o rei Salomão, quando ela foi embora, deu um anel de ouro de presente para ela. E aí ela seguiu com toda a sua caravana de volta para Sabá. Se a gente for prestar atenção, a viagem dela durou 6 meses para chegar até o reino de Salomão. Ela passou 6 meses, então, no meio da viagem, né? Subentende-se que ela tenha tido essa criança, ou seja, ela chegou no reino de Sabá com essa criança nos braços, concorda? E aí, passado o tempo, conta, né, as escrituras sagradas dos etíopes, o Quebra-Nagash, que ela voltou para o seu reino com este anel de ouro de presente dado pelo rei Salomão. E com o passar dos anos, ela teve um filho, né, um filho homem desse relacionamento, que ela colocou o nome de, deixa eu só filar, Menelik. Isso, filho do rei Salomão com a rainha de Sabá, foi chamado de Menelik. E na sua idade adulta, conta essas escrituras que ele volta até o reino do pai, né, do rei Salomão, e se apresenta como filho dele. O rei Salomão, né, fica, não sei por que esse susto, né, já que ela saiu de lá com 6 meses, então ele já sabia que ela estava grávida. Mas para provar que ele realmente era o filho dele, ele mostra o anel de ouro que ele deu à mãe dele. E aí fica comprovado que ele realmente é o filho dele com a rainha de Sabá, a rainha Maqueda. E aí conta a história, né, nessas escrituras sagradas, o Quebra-Nagash, que o filho Menelik, às escondidas, pega a Arca da Aliança e vai com a sua caravana de volta para Sabá. Leva, não é, para lá. E dizem que ele reinou no lugar de sua mãe e conseguiu converter as pessoas com a Arca da Aliança ao Deus único. Uma parte boa, né, deste furto. E aí
tem alguns detalhes dessa história que não fala mais à frente, como foi a vida deste filho, não é verdade? Mas aí eu achei muito interessante, porque veja bem, uma rainha que tinha promessa de ficar virgem para poder continuar o seu reino e de repente se apaixona por um homem que já tem 1000 mulheres na vida, uma história tão curta, mas uma história tão relevante para a gente aprender e levar como lição. Eu tiro de lição aqui que a promessa que ela fez ao povo dela não foi cumprida, não é? Ela se deixou levar pelas seduções da carne, que é aquilo que a gente fala todos os dias, que a gente briga pela carne. Mas é uma história muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham enriquecido mais ainda vocês. E mais uma vez eu espero que vocês curtam, compartilhem, dê o seu like, dê a sua curtida, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa todas as notificações e até a próxima. E eu quero ter vocês aqui. Então, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe a sua casa e até a próxima.